No último vídeo eu falei sobre o planejamento mecânico do robô, então se você ainda não viu, pause esse vídeo e assiste ele primeiro, porque ele é bem importante para entender esse vídeo. Neste vídeo eu vou explicar sobre o planejamento do sistema de controle do robô, que consiste na parte eletrônica dele. Ela pode ser dividida em 4 partes: o nível de controle, as proteções, a arquitetura e a alimentação. Eu acho importante mencionar que essa já é a segunda versão do meu sistema de controle, com a versão original sendo bem limitada em comparação com essa atual que eu estou planejando. Então algumas das decisões que eu tomei e vou tomar são baseadas nas experiências que eu já tive com essa versão original. Então vamos começar pelas definições básicas, com o nível de controle, que nesse caso se refere ao quanto de controle você quer que o seu robô tenha sobre cada um dos seus elementos. Assim como os graus de liberdade na parte mecânica, isso vai afetar o quão complexa a eletrônica como um todo do robô será. E aqui eu fiz uma lista de alguns itens que você pode querer ter controle no seu robô. Primeiramente temos o ângulo real das juntas, que seria o ângulo que cada uma das juntas está tendo de fato, já que os atuadores podem não estar exercendo seu papel perfeitamente. Então o sistema de controle poderia usar esse feedback para ajustar o ângulo no valor exato desejado, assim tendo um sistema de malha fechada. Geralmente os servomotores já incluem um sistema de controle de malha fechada, tendo controle de ângulo. Porém, eles, como vou mostrar futuramente na série, nem sempre eles exercem esse papel perfeitamente. Esses ângulos podem ser medidos usando potenciômetros, que tem a vantagem de a leitura ser absoluta, porém a junta não pode ser 360 graus. Se você quiser 360 graus e leitura absoluta, você pode usar um encoder absoluto. Porém, ele tem um custo bem mais elevado comparado com o potenciômetro. Ou se você quiser 360 graus e não precisa necessariamente de leitura absoluta, pode usar um encoder relativo, que tem um custo bem mais baixo. Aí você só precisa iniciar o robô com um ângulo conhecido toda vez e trabalhar com esses ângulos sendo relativos. Provavelmente existem outras formas de medir o ângulo, mas essas foram as mais comuns que eu encontrei. Agora, o torque exercido. Em algumas aplicações, pode ser necessário controlar quanto de torque que cada junta está exercendo. Robôs industriais ou da área médica precisam exercer funções com torques específicos para cada tarefa. E nesse caso, o robô precisa controlar esse torque. Uma forma de você controlar o torque é variar a tensão ou corrente proporcionalmente ao torque que se quer, caso o atuador seja eletrônico. Porém, nesse caso, você vai ter apenas uma malha aberta, que não necessariamente sabe quanto torque está sendo exercido de fato. Aí, nesse caso, você precisaria adicionar um sensor de força. Assim, teria uma malha fechada e poderia controlar o valor exato de torque. A corrente consumida já entra mais na parte das proteções, porém, ela também pode ser usada para controlar o torque mencionado anteriormente. As duas formas principais de se ler a corrente é através de um resistor shunt, que é bem simples e fácil de implementar, com ele ficando em série com um atuador, como nesse circuito de exemplo. Então o ADC vai ler a queda de tensão em cima desse resistor e converter essa queda de tensão através da lei de Ohm para um valor de corrente. Porém, é impreciso e acaba gerando uma queda de tensão menor no atuador, podendo afetar o controle dele. Então, uma outra forma de ler, também bastante usada, é através de um sensor de efeito Hall. Os sensores de efeito Hall têm a vantagem de ser muito mais preciso e não gerar uma queda de tensão. Porém, o seu custo é consideravelmente maior do que os resistores shunts e também são um pouco mais difíceis de implementar. O ângulo geral, como o nome já indica, é o ângulo do robô como um todo, que geralmente seria considerado o ângulo do tronco. A principal forma de adquirir esse dado seria através de um sensor giroscópio/acelerômetro. Geralmente ele seria usado para o equilíbrio do robô, como é no caso do meu. Mas nessa aplicação ele precisa ter uma taxa de aquisição razoavelmente rápida. Os objetos ao redor basicamente implicam em o robô saber quais são os objetos ao seu redor, ou ao menos quais são os seus contornos. A principal aplicação seria a navegação. E geralmente esse dado é adquirido usando ou sensores de distância, como LiDARs ou ultrassônicos,
ou usando câmeras para saber exatamente quais são os objetos que estão ao seu redor. Existem outros pontos que podem ser medidos no robô, mas cabe a você decidir quais você vai querer adquirir no seu próprio robô. No caso do meu, eu escolhi ler o ângulo geral como um recurso principal para o equilíbrio e ter a leitura de ângulo real, corrente consumida e objetos ao redor como implementações para o futuro. Mas eu vou explicar um pouco melhor sobre isso na parte da arquitetura. As proteções servem para impedir que ocorra algum dano no robô, seja problema mecânico ou eletrônico. As principais proteções eletrônicas são contra sobrecorrente, sobretensão e temperaturas elevadas demais ou baixas demais. As proteções contra sobrecorrente geralmente são fusível, com o valor máximo que se consideraria um problema, então ele vai romper e impedir que ocorra algum dano, porém precisa ser trocado cada vez. Ou se pode aplicar a leitura mencionada anteriormente no nível de controle da corrente consumida, e quando esse valor de corrente consumida exceder um certo valor, se desconecta, seja qual for o elemento que está tendo esse excesso de corrente. Aí a leitura pode ser usada usando um shunt ou usando um sensor de efeito Hall mesmo. A proteção contra sobretensão é um pouquinho mais complexa do que a proteção contra sobrecorrente, já que não se tem um único componente tão simples quanto o fusível. Geralmente se aplicaria um circuito parecido com esses, que basicamente funcionam por medir ou gerar um sinal a partir de um determinado valor de tensão, e então deschavear a alimentação daquele elemento que está tendo algum problema. A proteção contra a sobretensão também pode ser feita usando a leitura de um ADC, que pode ler o valor exato de tensão, e quando a leitura for maior do que o que deveria ser, o microcontrolador deschaveia a alimentação daquele elemento que poderia ter um problema. A desvantagem desse sistema é que, como a sobretensão também pode danificar o ADC ou o microcontrolador, você precisa ter uma alimentação separada e uma proteção também para o microcontrolador de sobretensão. A proteção contra temperaturas elevadas ou muito baixas pode ser feita usando um termopar ou um termistor para ler essa temperatura exata e, a partir da leitura, desligar, seja lá qual for o componente que não poderia estar operando nessas temperaturas elevadas, como um microcontrolador com uma temperatura muito alta, ou uma bateria também que pode ter severos problemas com temperaturas muito altas ou muito baixas. A alimentação é um ponto razoavelmente simples comparado com os outros. A principal questão que precisa se definir é se ela será via uma fonte externa, que é simples e barato e seguro, porém tem a limitação de que o robô estará limitado ao seu alcance devido ao cabo. Ou será via uma bateria, que tem a vantagem de não ter nenhum cabo prendendo ele, tendo um alcance maior. E só precisa ser carregado eventualmente. Porém, acaba sendo mais caro, complexo de lidar e pode ser mais perigoso dependendo do tipo de bateria escolhida. O principal desafio na área da robótica, quando se escolhe a alimentação, é a alta corrente geralmente demandada pelos atuadores. Por exemplo, no caso do meu robô, se tem 6 servomotores SG90, que tem um consumo de 250 mAh sem carga ou com uma carga muito leve, e 350 mAh para os MG995, que se tem 10 nesse robô. Então isso resulta em 5 amperes, que é uma corrente que não é muito difícil de se lidar e conseguir baterias que alimentam isso. Porém, se o robô estiver com as juntas travadas ou com uma carga muito pesada, que por mais que seja uma situação rara, pode vir a ocorrer. Se teria um consumo de 350 mAh dos SG90, que até não é muito alto do que o anterior, porém 1,5 A para o MG995. Isso resulta em 17 amperes de consumo, que é uma corrente bem mais difícil de se lidar e que pode ser bem perigosa para trabalhar usando uma bateria. Outra questão importante na hora de escolher a alimentação é a tensão, já que ela pode afetar o torque dos atuadores e os componentes auxiliares que serão necessários. Geralmente, quando se usa os servomotores, 5 volts é uma boa tensão, já que cobre a maior parte dos modelos. Porém, se você usar algum outro tipo de atuador, pode ser necessário outras tensões, como 24 volts, até mesmo 56 volts, dependendo do atuador. O mais comum para robôs em desenvolvimento é se utilizar uma fonte externa para os testes iniciais e depois progredir para o uso de uma bateria. No caso do meu robô, eu escolhi usar uma fonte de 5 volts 30 amperes como essa, já que ela é fácil de lidar
e fornece tudo o que é necessário para o meu robô. Mas futuramente eu pretendo substituir por uma bateria de 2 células, que implica em 7,4 volts de tensão e tem uma alta capacidade de corrente. A isso é necessário um regulador para reduzir essa tensão de 5 volts, de 7,4 volts para 5 volts ou 6 volts. A arquitetura do sistema não se refere ao quão bonito ele será, mas sim à organização dele e os componentes e subsistemas envolvidos em controlar o robô. É nessa parte do planejamento que você vai definir como será controlado o robô e como serão capturados os aspectos desejados. Uma das principais premissas quando eu estava planejando esse sistema era a possibilidade de melhoria futura, já que a versão original dele era muito rígida para essas melhorias, precisando ser completamente projetada para quase qualquer alteração. Agora vamos começar por definir quais serão os elementos controlados e como serão capturados cada um dos aspectos. No último vídeo, eu falei que esse robô terá apenas 16 graus de liberdade inicialmente, e essa vai ser uma limitação mecânica por agora. Porém, eu estou planejando o sistema de controle para ter suporte para 23 graus de liberdade, já que assim futuramente pode-se alterar a mecânica e adicionar outros servomotores. Com os 23 graus sendo divididos em 1 para a cabeça, 5 para cada braço e 6 para cada perna. Então, fica essa disposição final para os servomotores no robô. Para ler o ângulo geral do robô, eu decidi utilizar um módulo acelerômetro barra giroscópio MPU 650, já que ele é bem comum e de fácil uso. E como ele se comunica pelo protocolo I2C, que significa Circuito Interintegrado, ele é fácil de substituir por outros módulos giroscópio barra acelerômetro que possam ter mais recursos e serem melhores para a aplicação. Para ter um certo nível de proteção e controle, eu adicionei o chaveamento da alimentação dos servomotores. Inicialmente, eu pretendo fazer isso utilizando MOSFETs canal N do modelo IRF-Z44N. E eles funcionam por desconectar o GND dos servomotores separados em grupos para cada membro. Então, se tem um MOSFET para o braço, um MOSFET para as pernas, com o único servomotor que não tem esse controle sendo da cabeça, já que eu considerei que a cabeça não tem muito risco de ter problemas de travamento ou sobrecorrente. A principal razão de eu ter adicionado esse controle é que na versão original, o robô, quando era alimentado, todos os servomotores pulavam para posições aleatórias devido ao fato de que o sinal de PWM deles ainda não estava pronto, já que o microcontrolador não tinha tido tempo de se inicializar propriamente. Assim, ele meio que se espreguiçava quando iniciava. Talvez para você isso não seja um problema, mas eu prefiro que isso não ocorra, então adicionei esse controle. Para ler as correntes consumidas, eu escolhi utilizar um resistor shunt de 0,1 ohm para cada servomotor, já que ele não vai gerar uma queda de tensão muito grande individualmente para cada servomotor. Porém, para ler a corrente geral do robô, que teria uma corrente bem alta e geraria uma queda de tensão considerável em cima de um resistor shunt, eu decidi utilizar um sensor de efeito Hall ACS75850, que pode medir uma corrente de até 50 amperes e é de fácil uso e barato. Essa leitura de corrente para cada servomotor pode ser utilizada para detectar problemas com sobrecorrente ou até mesmo travamento. Então, se usaria os MOSFETs previamente mencionados para deschavear a alimentação do membro que está tendo um problema. Porém, por segurança, eu também vou utilizar um fusível ou um disjuntor para detectar esses problemas de curto geral. Para a leitura do ângulo real de cada junta, eu optei por utilizar potenciômetro para essa leitura, já que ele vai poder ser ou um potenciômetro externo, acoplado mecanicamente junto com o eixo de cada servomotor, ou, se você decidir, você pode fazer uma alteração nos seus servomotores para realizar a leitura do potenciômetro interno desses servomotores. Como tem nesse vídeo, que eu vou deixar na descrição, que ele está em inglês, ou nesse post, que está em português. Todos os links vão estar na descrição. Por hora, eu não vou fazer essa alteração nos meus servomotores.
mas eu vou deixar o sistema de controle já preparado para a entrada desses potenciômetros. Então quem quiser usar já de início vai ter acesso. Eu também incluí a leitura do ângulo da sola do pé, que inicialmente eu pretendo fazer utilizando push buttons, 4, pelo menos inicialmente, que serão divididos na sola do pé para detectar quando que ele está pisando e quais partes dessa sola que estão encostando no chão. O principal motivo de eu ter adicionado essa leitura foi que quando eu comecei a pensar em implementar a caminhada, eu percebi que eu teria problemas caso o robô encontrasse desníveis ou diferenças muito grandes no chão. Por exemplo, um pé está encostando no chão e o outro não está, e o robô não teria uma forma de saber isso. Apenas uma presunção relativa a partir do ponto inicial dele. Para recursos adicionais, eu deixei implementado a entrada para 3 módulos 2C, que podem ser sensores de distância, display, seja lá qual for outro módulo que você quiser usar, principalmente para os sensores de objetos ao redor, como sensores de distância, que eu tinha mencionado anteriormente. Também deixei a entrada para um SPCAM, que eu pretendo usar mais para a detecção de objetos ao redor, mas você também pode usar para controle remoto, caso queira fazer isso. Deixei também a saída para 2 coolers, caso tenha alguma aplicação que necessite resfriamento, como a alimentação, baterias, microcontrolador. E a entrada também para um botão de emergência, que se sobrepõe sobre o controle dos MOSFETs, cortando a alimentação dos membros. Agora que temos definidos os aspectos e os controles do robô, precisamos definir algo bem importante, que é o quão subdividido esse sistema de controle será. Pelo que encontrei em algumas referências, se chama isso de morfologia do robô. A primeira e mais comum forma de se organizar o robô seria o sistema centralizado, onde todos os motores, sensores e circuitos relacionados ao controle do robô estão conectados em um único processador, organizado similar a uma estrela, com esse único processador sendo o centro dela, como nesse gráfico aqui. A principal vantagem desse sistema é que esse único processador tem acesso a todas as informações do robô, não precisando se preocupar com taxas de transmissão e de comunicação entre um processador e outro. Você também precisa cuidar apenas de um único firmware, não tendo que cuidar de múltiplos firmwares e múltiplos versionamentos. A principal desvantagem nesse caso, ao meu ver, é que esse único processador precisa ter muitas GPIOs, tanto analógica quanto saídas de timer para gerar o PWM. Também ele precisa ter bastante RAM para guardar todos os dados e também ter bastante espaço de flash para guardar esse único firmware. Como essa combinação necessária para o sistema centralizado costuma ser rara e bastante cara, uma forma comum de se organizar o sistema seria com um sistema distribuído, onde se ainda tem um processador central, mas ele tem menos GPIOs e mais poder de processamento, que costuma ser barato, conectado a outros microcontroladores com menos poder de processamento, mas mais GPIOs. Uma forma comum de se fazer isso seria utilizando uma Arduino Mega, que tem muitas GPIOs conectadas a uma Raspberry Pi ou algum desses computadores em uma única placa, que são simples e têm bastante poder de processamento. Outra forma de projetar esse sistema distribuído seria por ter o processador central controlando outros processadores que cada um controla um membro. Por exemplo, teria um processador controlando uma perna, um braço. E daí cada um desses processadores controlaria o ângulo dos motores, tanto o controle deles como a leitura de ângulo real do potenciômetro, as correntes de cada motor, a corrente geral de cada membro, e passariam todos esses dados para o processador central analisar e tomar as decisões do que teria que ser feito. A vantagem disso é que o processador central ele pode ter bastante RAM e não precisa ter muitas GPIOs, enquanto que os outros dos membros precisam ter bastante GPIOs, mas pouco poder de processamento. A vantagem principal desse segundo método de sistema distribuído, pelo menos ao meu ver, é que cada membro pode ter a sua própria placa de controle. Assim, quando ela eventualmente estragar, você pode substituir apenas ela e ter que se preocupar apenas com o gasto daquela placa, não tendo que substituir uma placa com os componentes de todo o robô, quando só uma parte estragar. Porém, é uma desvantagem que talvez para você seja grande,
é que tem múltiplos firmwares para cuidar para cada microcontrolador, e também tem que cuidar de múltiplos processadores se comunicando entre si, que pode se tornar muito complexo se o seu robô tiver mais do que 4 membros, tiver 8 pernas, algo nesse sentido. Existe também o método de organização do sistema descentralizado, onde não se tem um processador central tomando a decisão por todo o robô, mas sim múltiplos processadores se comunicando e tomando decisões em conjunto. Porém, esse sistema é ainda mais complexo do que o sistema distribuído. Então ele acaba sendo mais desenvolvido apenas em pesquisas científicas e projetos muito complexos. Mas caso você queira pesquisar mais sobre o assunto, eu vou deixar na descrição algumas referências que eu encontrei sobre o assunto para você poder pesquisar mais. Eu acredito que o sistema distribuído, com um processador para cada membro, tenha bastante potencial, mas eu vou deixar isso para um robô futuro que eu irei planejar. Por hora, esse robô vai ser distribuído, mas apenas no sentido do ângulo real de cada junta e na leitura da corrente de cada servomotor. Com todo o resto do controle, como o ângulo de cada atuador, o ângulo geral do robô, a corrente geral do robô e qualquer outros sensores que forem ser adicionados, ficando para um único processador central que irá tomar a maior parte das decisões do robô. Assim, caso você não queira trabalhar com um sistema distribuído, não é obrigatório para ter um robô humanoide funcional. No próximo vídeo, eu vou testar os circuitos que eu planejo usar e começar o projeto das placas de controle. Então, se você não quer perder ele, se inscreve no canal e ativa o sininho. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.